A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Essa é mais uma noite de jovens. Hoje nós vamos falar sobre ficar versus namoro, como é visto perante Deus e o que é o correto. Sejam todos bem-vindos. Aqui está conosco a Lucicleide, Raul, Doril, Fabrício, Paula. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor, Paula. Que Deus venha abençoar a todos vocês. Esse tema é de muita relevância, foi um dos temas mais sugeridos para que houvesse a live para falar nesse assunto. Bem-vindo aqui, Adson, Fabrício. Sejam todos bem-vindos. Jonathan, Leno. Boa noite também, Lucicleide. Que Deus abençoe a todos vocês. E nessa live de hoje eu vou falar sobre ficar e namoro, sobre o que é certo perante Deus e qual as suas diferenças. Parece que não, mas muita gente diz que ficar é errado, mas muitas pessoas não sabem dizer o porquê é errado. Para isso, para não falar só um pensamento, minha opinião pessoal, e também apenas falar algumas partes da Bíblia a respeito desse assunto, eu separei aqui o conceito sobre isso. Então, com isso eu vou estar lendo para vocês rapidamente o que eu separei, o que estudiosos dizem a respeito das duas coisas. Ficar ou curtir na cultura brasileira é uma gíria designada em uma relação afetiva sem compromisso, que normalmente não tem associada um componente de fidelidade, o ficar. Já o namorar, pelos estudiosos, ele é visto como o fato de se envolver em um compromisso afetivo e uma tendência de durabilidade. Então, já por aqui, nós já conseguimos entender uma coisa. Ficar para a sociedade é visto como uma forma de se relacionar com as pessoas sentimentalmente, temporariamente, sem nenhum tipo de compromisso. Vamos ao exemplo simples. Por acaso você já viu alguém que diz que está ficando com alguém e essa pessoa ela resolve conhecer a sua família? A gente sabe que não. Uma pessoa, quando ela está ficando com a outra, às vezes até amigos sabem, mas a querer apresentar para a família ou ter um propósito para um futuro, a gente sabe que não tem. E vocês que estão entrando aqui, tem eletrônicos, tem Sandy, tem Souza, tem Jesse, tem Diego, Paula, Flávia, Machado, Jaques, José Carlos, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês e fiquem à vontade para interagir nas mensagens, que eu vou estar lendo as mensagens de vocês e vou estar respondendo a opinião de vocês, porque também a opinião de vocês é bem-vinda para mim. Percebemos uma coisa, agora para o lado evangélico. Na realidade, Deus nos criou para que nós sejamos pessoas de compromissos, tanto na igreja, quanto na família, quanto na nossa vida pessoal. Então, quando uma pessoa cristã, ela diz para outra assim, eu gostaria de ficar com você, mas eu não quero namorar com você, devido a várias situações, talvez a fator idade, talvez o fator financeiro, sei lá, o fator, disse vários fatores. Mas, na realidade, nós sabemos que, não só pelo conceito que nós estamos vendo, que a sociedade diz, mas se nós analisarmos, é um erro, porque nós vivemos uma vida de compromisso para com Deus, nós vivemos uma vida que nós temos que ter decisão daquilo que nós fazemos. Então, estar com alguém só porque quer estar com essa pessoa para que não se sinta sozinho, ou pelo fato de ter vínculos sociais, mas a pessoa não pretende em nenhum momento ter algo mais sério, se casar com essa pessoa, então isso se torna um erro. E também vou falar uma coisa para vocês, se vocês me perguntassem a minha opinião pessoal, o que eu penso disso,
eu vou ser sincera dizer para vocês. Não vou falar nem de religião, nem de questão social. Eu vou falar especificamente, ao meu ver, especificamente como você deve olhar para si próprio. Já repararam que quando você aceita ficar com alguém, nesse mesmo tempo você está aceitando ser tratado como uma pessoa qualquer, uma pessoa sem valor, alguém que não merece ser cuidado e que não merece um compromisso? Já analisaram isso? Talvez por algum momento você tenha aceitado ou talvez propôs para alguém, enfim. Mas se você raciocinar, talvez você não tenha raciocinado antes, mas se você parar para pensar de verdade, quando você aceita isso, é como se você estivesse negando seus próprios valores. É como se você estivesse negando que alguém te levasse a sério. É como se você estivesse dizendo para si mesmo, eu posso ser a coleção de alguém. Então isso acaba fazendo com que fragilize a sua própria dignidade. Eu vou dar um exemplo, é um exemplo ridículo, eu sei. Eu concordo que é ridículo, mas é um exemplo simples e brusco sobre esse assunto. É igual naquela época passada, alguns anos atrás, ninguém se assistia filme na internet ou no Netflix da vida, enfim. Antigamente as pessoas iam numa locadora. Agora tá, é um exemplo um pouco bizarro, mas se a gente raciocinar, é bem isso. É igual quando uma pessoa vai numa locadora, aluga-se um filme por uns dias e depois ela devolve. Ficar é isso. É alguém, não falo questão econômica de alugar, né? Está pagando, não é isso. Mas é como se alguém tirasse aquela pessoa dali, daquele vínculo, como se fosse um monte de pessoas, e tirasse a pessoa dali, e ficasse por uns dias e devolvesse para que outro também a usasse. Desculpem a palavra brusca e talvez até muito ignorante dizer isso, mas se você raciocinar, é isso, em palavras bruscas. Porque assim, quando você aceita isso, sabe o que vai criar em você? Eu não sei se vocês devem ter contato, pelo menos com uma pessoa que tem esse pensamento. Ah, eu não quero casar com ninguém. Ah, eu não quero namorar com ninguém. Eu só quero ficar, eu não quero compromisso com ninguém. Se você começar a analisar a vida dessa pessoa, quando alguém chegar para ela e dizer para ela verdadeiramente, sem mentiras, que ama ela, que gosta dela e gostaria de estar com ela, de verdade, não ficar, essa pessoa não vai acreditar. Porque dentro da cabeça dela, ela já fixou nela que ninguém é de ninguém, ninguém ama ninguém, tudo é uma mentira, simplesmente eu fico com uma, eu fico com outra, eu fico com outra. Essa pessoa ela vai criar tanta desvalorização na própria mente dela que ela não vai mais acreditar em relacionamentos duradouros. Ela vai ver fotografias na rede social e vai falar, isso é uma mentira. Ela vai ver casamentos de amigos, familiares, vai dizer, isso é uma mentira. Então eu não falo só sobre a questão evangélica, mas também como ser humano. Quando você aceita esse tipo de coisa, você está apto a aceitar que alguém te desvalorize, que alguém tire o seu valor, demonstre para você que você é só mais um na sociedade. E demonstre para você que outros podem ser felizes, outras pessoas podem ter promessa de Deus, podem se casar, pode ter um relacionamento estável e você não. Então, por isso, eu acho que esse é o principal motivo que eu acredito que vocês não devem aceitar esse tipo de proposta. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu faço esse tipo de proposta porque eu não estou pronto para um relacionamento, eu não estou pronto para se casar agora. Então, não namore, não fique, não faça isso. Aí você fala, por quê? Porque nós estamos mexendo com pessoas que têm coração, pessoas humanas. Então, ao ponto que nós começamos a dizer assim, não, eu só vou ficar com essa pessoa, depois eu deixo ela ir embora e toco a minha vida pra frente, mas cada pessoa que você passa na vida dela, você deixa um vínculo que nunca vai ser apagado. O ex de fulano, o ex de tal. Não é isso que Deus quer de você. Deus criou o ser humano para ser sociável, viver em sociedade. O ser humano é carente de amizade, carente de afeto, carente de ter alguém por perto. Se a gente dizer que não é uma total mentira, mas Deus criou pessoas para ser sociáveis
duradouros. Uma coisa duradoura, uma durabilidade para a vida. Família. A Bíblia fala várias vezes sobre família. A Bíblia fala diversas coisas. Eu aqui vou falar para vocês algumas partes aqui que eu separei da Bíblia para que vocês reflitam. A Bíblia não vai falar diretamente essa palavra namoro, a palavra ficar. Não vai ter essa palavra, mas vai levar várias mensagens que nos levam a entender que Deus ele quer compromisso. Por exemplo, você acredita numa pessoa, na fidelidade de uma pessoa, que vamos supor, essa pessoa, um exemplo, essa pessoa ficou com todo mundo do bairro e de repente um dia, um belo dia, essa pessoa diz pra você que gosta de você e quer ter um relacionamento sério com você, você vai acreditar nessa pessoa? Só reflitam isso. Nem precisam dizer nada, mas reflitam isso. Acho que a imagem, ela vale muito mais do que 1000 palavras. Então Deus criou pessoas para ter uma convivência duradoura, seja na amizade, no casamento, no namoro, em tudo. Não coleção de pessoas. Deus não criou pessoas para simplesmente ficar por um tempo e deixar. Deus fez você com muito valor. E não para que você viva uma vida onde pessoas vão te desvalorizar. Aqui eu vou estar lendo aqui os comentários, fiquem à vontade para estar interagindo. Aqui Reumar disse, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para você também. A Paula disse, tema excelente. Jonatas disse, tema excelente. Marilene disse, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus também. Jefferson, seja bem-vindo. Tem Felipe, Felipe, acho que é isso. Adriel, KEDSA37 disse, a paz. Marciano disse, entrou aqui, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus também. A Flávia entrou aqui, seja bem-vindo, Francisco. A Paula disse que pensava assim, até conhecer Jesus e ela mudou. Fico muito feliz por isso, porque realmente, quando a gente começa a conhecer a Deus e os propósitos que Deus tem na nossa vida e o amor que Deus tem por nós, nós começamos a notar que esse tipo de relacionamento, de certa forma, é o que nós vemos hoje, é uma sociedade com a vinda da tecnologia. É claro que a tecnologia, ela é muito boa, realmente, hoje ela te facilita muitas coisas. Mas quando você começa a raciocinar que tudo você pode fazer à distância, começa a se criar uma sociedade dividida, uma sociedade individual, que pensa assim, eu não preciso criar vínculos, eu não preciso de ninguém. Eu preciso de alguém por um tempo e depois eu não preciso mais. Só que aí, esse individualismo vai criando em você, vai criando outros fatores, que é a depressão, a ansiedade, o pavor a compromisso. Tem gente que tem isso. São diversos fatores que a pessoa cria nela. Não falo isso da psicologia porque eu não sou psicóloga. Todo mundo sabe que eu sou só advogada, eu não sou psicóloga, não tô querendo ultrapassar a área de ninguém, não é isso. Mas nós vemos isso, nós lemos isso, nós vemos estudiosos falar sobre isso. Tem gente que tem fobia de casamento, tem fobia de relacionamento, medo por causa disso, dessa história de ficar. Então isso acaba gerando tragédias na sua vida e você às vezes não consegue notar isso. Aqui bem-vindo André, Paulo, Lucas, seja bem-vindo, Marcelo, Doril disse assim, é pura verdade, Renato, seja bem-vindo, Aguinaldo Dias, Paulo Guedes, ele diz aqui, verdade, que a irmã está pregando pura verdade, verdade mesmo. Aguinaldo disse verdade, Paulo, Iago, Gabriel, Tiago, Lucas, Lucas William disse que gostou muito, realmente, tem toda razão, e me agradeço também a sugestão que tem Tânia Almeida, tem Gerson, aqui a Hora do Clamor, tem SJ José Antônio, tem VNZ Modas, tem MD Elias Lopes, glória a Deus, disse, Paula disse excelente tema, Joana acabou de entrar, seja bem-vindo, que Deus abençoe vocês e continue interagindo aqui, pode mandar sua opinião aqui, eu vou estar lendo e respondendo a vocês. Também sobre o fator namoro, tem um fator que é muito interessante especificar para vocês, que isso acontece muito no mundo evangélico, mas também na sociedade. Claro, que eu não estou aqui para generalizar ninguém, nem falar, isso serve tanto para o cristianismo quanto para o ser humano comum, como pessoas sociais.
Tem pessoas que ela entra num relacionamento sério mesmo. Só que ela entra num relacionamento sério com aquela ideia assim, eu quero namorar com essa pessoa porque ela é uma pessoa boa, é uma pessoa de família, mas eu não tenho intenção de casar com ela. Se nós raciocinarmos, é como se fosse um pano de fundo de ficar. Porque a pessoa, ela entra no relacionamento sem a intenção de levar para frente. Então, como cristão e como pessoa, quando nós entramos no relacionamento, nós temos que entrar nele já com pensamento. Eu viria essa pessoa como alguém para o meu futuro, para um futuro casamento, para uma responsabilidade maior? Sim, não. Se não ver, não há porquê entrar nesse relacionamento. Aí você fala para você, mas por que essa visão tão rígida? Não é uma visão rígida. Todas as vezes que jovens entram num relacionamento sem a intenção de levar para frente, claro que deixo para vocês um detalhe, não quer dizer que alguém vai namorar que vai se casar com quem está namorando. Tem tempos em que a pessoa namora com alguém, ela tem um pensamento de se casar, mas alguma coisa acontece que ela não chega a esse ponto. Também tem isso, que é uma coisa totalmente distinta do que eu estou falando agora. Mas tem pessoas que elas pensam assim, não, eu vou namorar, eu vou ter um relacionamento para que eu não fique sozinho, para que as pessoas vejam que eu tenho alguém. Só que na realidade, cada vez que ela entra na vida de alguém com a intenção de só ter alguém, ela acaba se machucando. Porque já pensou, essa pessoa, no pior das hipóteses, ela acaba amando de verdade essa pessoa que ela só queria estar ao lado dela? E se acaso essa pessoa que estava ao lado dela também simplesmente só queria um relacionamento? O que vai acontecer? Uma ou talvez as duas podem se machucar. Na verdade, você está dizendo assim, são corações, são pessoas. Então, quando você entra num relacionamento, se você não tem intenção de a curto ou médio prazo ter um compromisso maior, noivar, casar, não vale a pena. Porque às vezes você entrar no relacionamento pensando assim, depois eu vejo, a longo prazo, você cada vez mais que você se aproxima da pessoa, cada vez mais que a pessoa faz parte da sua vida, cada vez mais que você vai indo mais longe com esse tipo de relacionamento, você pode se machucar, criar traumas aqui, que nem a Paula falou assim, deixa um trauma. Realmente, deixa um trauma terrível na vida da pessoa. Tem pessoas que eu acho que vocês pelo menos conhecem pelo menos uma. Pessoas que elas se envolveram num relacionamento com alguém, seja cristão ou não, não importa a religião aqui, mas sim como pessoa, ela se envolveu num relacionamento amoroso com alguém e de repente aquilo terminou tudo, ela planejou, ela até comprou as coisas para o casamento, enfim, pessoas que fizeram planos ou pelo menos estavam no relacionamento acreditando que iam se casar, que aquela pessoa era a pessoa da vida dela. Mas de repente deu algo errado, muito errado. Aí você pensa assim, e agora? E como essa pessoa ficou? Às vezes essa pessoa fica tão traumatizada a ponto que ela não quer mais saber de ninguém nunca mais. A ponto que ela fala assim, não, eu não quero namorar com ninguém mais. Aí onde surge o também ficar. Tem pessoas que elas são tão traumatizadas que elas começam não, só vou ficar. Para não ficar sozinho. Mas também não quero compromisso com ninguém. Cada um vive a sua vida e eu fico com a minha, você fica com a sua. Essa pessoa só está se deteriorando mais ainda. Se vocês raciocinarem. Aqui Paulo diz que é verdade, Jonatas diz, temos que orar e pedir a Deus. Isso mesmo, Jonatas, tem que orar e pedir a Deus. Porque tem pessoas que dizem assim, Deus não está preocupado com isso. O primeiro sinal é Deus. É você amar a pessoa. Não é bem assim. Eu sempre bato na mesma tecla e digo, não é bem assim. Deus se importa com as relações humanas, sim. Porque Deus sabe que um relacionamento amoroso pode destruir a vida de uma pessoa. Pode acabar com a sua vida. Que são os relacionamentos abusivos. O relacionamento tóxico, como eu tinha falado da outra vez. Pessoas que elas acreditam que aquela pessoa é para a vida dela e ela se frustra. Tem pessoas que até abandonam Deus, abandonam o emprego, abandonam família, abandonam amigos
por causa de um relacionamento frustrado, quando ele é um relacionamento abusivo. Que abusivo é o quê? Bater em alguém? Não, necessariamente. Abusivo, às vezes, são pessoas que entram na sua vida e faz com que você afaste das outras. Você já não lembra de família, não lembra de amigos. Porque se você entrar no relacionamento e esquecer que você tem uma família, esquecer que você tem amigos, esquecer a sua rotina de antes, meu amigo, minha amiga, raciocine. Talvez essa pessoa esteja sendo um afastador, uma afastadora para a sua vida. Aqui Marcelo diz que é verdade. Carlos diz, boa noite, que Deus abençoe nessa noite, sempre a todos. Boa noite para você também. Bem-vindo, Daniel, Ederson, José Carlos, Marcos Paulo. Aqui Dias diz, as pessoas de hoje não querem analisar o comportamento e personalidade de quem está ao lado. Isso mesmo. Concordo completamente com o seu ponto de vista. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero um relacionamento. E daí se essa pessoa bate na irmã, bate na mãe, se essa pessoa é agressiva, se essa pessoa é horrível, não me importa não. Que isso? Tá errado. Essa pessoa pode ser uma destruição para a sua vida. Tem pessoas, eu vou ser sincero dizer para vocês, tem pessoas que elas são educadas, elas têm consciência que quando você termina aquele relacionamento, ela diz assim, não, eu respeito ela, eu respeito ele e eu não vou me meter na vida dele ou na vida dela, eu vou deixar essa pessoa ser feliz da forma que ela quer. Mas não, tem gente que ela não aceita um término e acaba acontecendo tragédias. Tragédias por cima de tragédias. Então é bom sim analisar a personalidade, analisar o comportamento, analisar o caráter dessa pessoa. Porque querendo ou não, mesmo essas pessoas que dizem assim, não, vou ficar, ou vou namorar sem compromisso, não quero futuro com essa pessoa, a partir do momento que você deixa essa pessoa invadir, entrar na sua vida pessoal, pode te trazer tragédias, pode te trazer coisas horríveis para a sua vida que talvez seja um fim, uma destruição para você, que vai levar um tempo para você se livrar dessa tragédia. Então precisa sim. Jonathan diz assim, eu tenho prova disso, eu tenho experiência de sobra. E quando nós não pedimos a Deus, nós pagamos o preço. É verdade, Jonas. Quando nós não pedimos a Deus, nós pagamos o preço, porque às vezes nós não sabemos com quem estamos se lidando. Acho que vocês já ouviram muito, talvez alguma vez já ouviram assim, os psicopatas que moram ao lado. Aí nós falamos que palavra forte, psicopatas são assassinos, não. Psicopatas são aquelas pessoas que são golpistas, são enganadores, mentirosos, traiçoeiros, traidores, manipuladores. São pessoas que destroem tudo. Pessoas se metem em excesso, aquela pessoa doente que tira tudo de você. Vamos supor se você está no relacionamento com uma pessoa e de repente aquela pessoa começa, eu não gosto que você fala com fulano, ou você dá mais atenção para tal pessoa e não para mim, você está me excluindo, você deveria dar atenção, ou se tem redes sociais, exclua seus amigos, dá atenção para mim. Esse tipo de pessoa vai ser um destruidor do seu futuro, por mais que você pense assim, não, eu quero me casar com essa pessoa, eu sou apaixonado por essa pessoa, apaixonada. Raciocine, porque às vezes, mesmo que você tenha um compromisso, às vezes essa pessoa pode ser tão abusiva para a sua vida, tão destruidora, que até para ela sair da sua vida, você tem que orar muito para essa pessoa abandonar aquela obsessão na cabeça dela sobre você. Aqui Carlos diz, Deus em primeiro lugar, isso é verdade. José disse que a luz não combina com as trevas, isso mesmo, eu tenho vou até ler sobre isso aqui, falando sobre essa questão de julgo desigual. Às vezes jovens falam assim, não encontro ninguém na igreja. Eu gosto de alguém, não importa se a pessoa ela é evangélica ou ela não é evangélica. Importa sim. Tem uma frase popular que muita gente diz assim, religião e política não se discute. Parece até meio boba essa frase, mas se raciocinar é verdade. Como que você vai estar com alguém que não acredita na sua crença, não acredita nos seus pontos de vista? É igual você estar com a pessoa e você tem um sonho, vou dar um exemplo, você tem um sonho, algo de Deus e você
é um sonho de um livramento, mas aquela pessoa precisa tomar cuidado, por exemplo. E nisso, dessa pessoa tomar cuidado, aí você diz pra ela, ô fulano, olha, eu tive um sonho com você. Aí a pessoa diz pra você assim, que isso? Eu não acredito nisso, para de falar essas loucuras pra mim. Agora eu te pergunto, esse tipo de comportamento, ele não te deixa mal? Esse tipo de comportamento, ele não vai criar em você uma mágoa, uma decepção com a vida? Ah, mas vai, já tô até respondendo por vocês. Vai criar sim. Então essa é a importância, isso mostra mais uma vez o quanto o relacionamento importa para Deus. Porque o relacionamento ele molda a pessoa, ele molda o comportamento, ele pode moldar até o caráter da pessoa. Você vai dizer, nossa, que absurdo, mas é verdade. Porque tem pessoas que ela é tão machucada pelo relacionamento que ela começa a pensar, fizeram isso comigo, então eu vou agir assim também. Aqui Paula diz, falou tudo, irmã. Realmente eu agradeço para vocês o comentário. A Paula diz, conheço pessoas que destroem. Seja bem-vindo, Marcos, Márcio. Paulo diz, hoje, graças a Deus, estou no Salmos 40. Marlon Lima, seja bem-vindo. 9514.marcos, seja bem-vindo. Jonatas diz, você já buscou um relacionamento com Deus para você também ter um casamento abençoado? Isso mesmo. Ótimo comentário. Por isso há importância sim de orar e pedir a Deus. Às vezes nós percebemos uma coisa. As pessoas, elas não se preocupam. Elas olham apenas para a aparência, olham apenas para alguns atributos que a pessoa tenha, a qualidade que ela vê que tem. Mas na verdade, nós temos que raciocinar uma coisa, que nós vemos o que o olho humano vê, mas nós não vemos o que Deus vê, que é além do que nós vemos. Às vezes nós pensamos que o pensamento de uma pessoa ela é íntegro e não é. Ou às vezes pensamos que o pensamento daquela pessoa é errado, mas não é. Então nós temos que deixar que Deus administre, nos ajude a enxergar o que está ao nosso redor. Então eu falo, sempre repito, quando alguma coisa dá errada, não fica triste não, ou fala, ai nossa, eu sou um azarado, eu não sou feliz, eu sou inútil, eu sou incapaz de ser feliz, Deus me fez para sofrer. Não pense desse jeito. Porque na realidade, se vocês observarem, Deus às vezes vai criar situações que vai destruir certa coisa. Aí você fala, mas por quê? Porque Deus quer me ver sofrer? Não, Deus quer te livrar de uma tragédia na sua vida. Então, assim, relacionamento não é coisa fácil. Você, mas o que interfere se eu namorar com uma pessoa? A pessoa vai vir na sua casa, vai vir na minha e continua a minha rotina? Não. Já imaginou a perturbação de você terminar um relacionamento e essa pessoa começar a te incomodar na rede social, te incomodar onde você mora, te incomodar na sua vida e às vezes você nem está vendo, às vezes é de um incômodo oculto. Está lá desejando a sua tragédia, desejando o seu mal, é um incômodo oculto. Já raciocinaram isso? Parem para pensar. Dias disse, Deus nos deu o livre-arbítrio e não interfere nas nossas escolhas. E nós somos responsáveis pelo resultado do que escolhemos. Isso é verdade. Porque quando nós dizemos para nós mesmos, eu vou escolher isso, não importa as circunstâncias, eu vou lutar por isso, nós estamos se responsabilizando pelo resultado. Mas quando nós deixamos livremente, pedimos voluntariamente, pedimos a Deus que venha guiar a nossa vida e colocar no nosso caminho aquilo que nós buscamos, a partir desse momento, nós começamos a perceber que as coisas elas mudam. Pessoas somem, isso é verdade, mas também pessoas seletivas, selecionadas por Deus, pessoas que vão ser boas para a nossa vida, começam a surgir. A Paula diz que é verdade, Marcos diz que é verdade, Josa diz, a juventude de hoje não quer buscar a Deus para que Deus venha abençoar os seus relacionamentos, é uma verdade. Hoje é muito comum a pessoa começar a namorar e depois falar assim, irmão, ore por mim. Que a minha mãe sempre diz, até 2 anos que ela sempre fala, se já está junto, para que vai orar? E meu pai sempre costuma dizer, se já está envolvido emocionalmente, se gosta da pessoa, não adianta pai, mãe, família dizer que não vai adiantar. E é verdade mesmo. José disse, decepção amorosa, realmente,
entrar no relacionamento errado causa diversas decepções amorosas, fazendo com que a pessoa se frustre, fazendo com que a autoestima delas vá para baixo, diminua, cria na pessoa um pavor. Por que muita gente tem trauma? Por que muita gente tem fobia, às vezes, de um relacionamento? Fobia, medo, pavor. Por causa de relacionamentos errados. Por causa de amores errados. Há um louvor evangélico latino que fala que há amores que mata e amor que traz vida. E é uma verdade, tem amores que mata seu coração, destrói a sua reputação, destrói a sua alegria, destrói a sua dignidade dentro de você, até mesmo destrói o seu relacionamento pessoal com Deus. Há esse tipo de relacionamento que é destruído, que destrói tudo que você acredita, tudo que você conquistou. Paulo diz, Deus está te usando muito hoje, eu agradeço e eu espero que isso traga para vocês um significado para a vida de vocês. Porque eu não falo isso como um lado pessoal meu apenas, mas uma coisa que eu quero que vocês reflitam e por vocês mesmos vocês vão encontrar a resposta do quanto é importante esse tema. E eu fico muito feliz com a sugestão que foi me dada. E também, caso eu vou também colocar outras questões lá, se caso vocês tiverem outras sugestões, são bem-vindos, porque realmente são assuntos muito importantes. Terão mais temas como esse. Seja bem-vindo, Marcão, Renildo, Idaelcio, Ayrton, seja bem-vindo, minha tia. Jonathan diz assim, quando não buscamos a Deus, sofremos consequências, isso mesmo. A Eliette diz, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tia. Aqui, Vila Mar diz, todo relacionamento deve ter compromisso e oração. Exatamente, ponto-chave que você falou. Tem pessoas que elas acham que entrar no relacionamento é só estar de mão dada, é só estar naquele contato afetivo com a pessoa. Não é bem isso. Entrar no relacionamento como cristão significa orar, conhecer a pessoa melhor, sabe, analisar. Na verdade, eu vejo um namoro como analisar a pessoa. Porque não adianta você ir de olhos fechados e falar, não, eu vou casar com essa pessoa, eu gosto dela. E depois, quem acha que casamento muda caráter está totalmente equivocado. Se essa pessoa já é fria com você namorando, casando vai ser o Alasca. Se essa pessoa é ignorante com você namorando, quando casar e acostumar, nossa, não tem quem aguente. Se essa pessoa é afastador de amizade, quando casar você não vai ter um amigo que vai restar. Se essa pessoa te afasta da sua família namorando, quando casar você não vai ficar 5, 10 anos sem sequer ligar para casa da sua família. Você pode achar que é um exagero que eu estou falando, mas é verdade, é raciocínio que é verdade. Quando a pessoa, ela diz assim, essa pessoa já é minha. Essa pessoa se casou, já se tornou minha, da minha vida, parte de mim. A pessoa se acostuma. Então os costumes ruins, comportamentos ruins vão transparecer. Então se você já vê que aquele comportamento agora, que você não é daquela pessoa, eu falo assim, no vínculo matrimonial, que você não é daquela pessoa, você vê que aquilo ali não te agrada e você não consegue se adaptar com aquilo, começa a pensar melhor. Começa a refletir melhor. Eu não estou dizendo aqui para alguém destruir relacionamento, não é essa a ideia. Mas namorar significa conhecer com quem você está se lidando. Aqui Jonathan diz, Sansão foi buscar Dalila, era um jogo desigual. Ótimo exemplo. A paixão, a pessoa se apaixona perdidamente, ela não consegue ver defeitos, mesmo Deus falando. E ali, a partir disso, o que aconteceu, todo mundo já sabe, foi uma tragédia, o final dele, por causa de amores que mata. Ele te disse um abraço também, tia. Aqui Paula diz, estou compartilhando para os meus amigos. Agradeço a vocês que tiveram a boa vontade de compartilhar, não por causa de mim, para ficarem me ouvindo, mas porque essa palavra, ela é importante para as pessoas. Porque há muitas pessoas que precisam ouvir isso, pessoas que precisam raciocinar isso. Ana Mendes, seja bem-vinda, minha amiga.
Aqui JM Filho do Rei diz: conheço um casal de noivos que não abre mão da igreja do outro. Não tem futuro, sinceramente. Porque assim, quando a pessoa ela pode ser de um ministério, a outra de outra, tem que ter um bom senso. Você vai para a igreja A ou vai para a igreja B. Agora a pessoa já está brigando, já está noivo, está brigando. Eu não vou para sua igreja, vou ficar na minha. Vai ficar muito bonito, né? Já dá para ver que já há um julgo desigual, mesmo sendo da mesma fé. Eu falo julgo desigual no sentido de pensamento, opiniões e propósitos. Isso é um ponto-chave. Se a pessoa não tem o mesmo propósito que você, não tem futuro. É igual uma pessoa falar assim, vamos dar um exemplo. Eu sonho em se casar e eu quero juntar, quero comprar minha casa, quero comprar um carro, enfim, sei lá, o seu plano de casamento. E a outra pessoa pensa assim, não, eu quero me casar e quero fazer aquela viagem, eu quero juntar para viajar. Agora tá, pensa esses dois abençoados, casados. Como que vai ser lindo, maravilhoso, um querendo juntar para construir o futuro e o outro querendo viajar. Vai ser o quê? Uma briga. Vai ser um julgo desigual, que no final um vai sair perdendo e vai acabar sofrendo e se frustrando e até mesmo dizendo assim, Deus, porque colocou essa pessoa na minha vida. Mas não foi isso, foi a falta de analisar que colocou esse problema. Que às vezes tem defeitos que nós conseguimos suportar, mas tem defeitos que destrói casamentos, destrói. Que eu, inclusive, eu vou falar nisso de um outro tema que foi sugerido sobre casamento versus comportamento. Irei falar sobre isso numa próxima oportunidade. E tem muitos outros temas, que também é um tema muito importante. Que às vezes a pessoa ela fala assim, ah, não, eu vou me lidar com isso, vai mudar, eu vou conseguir mudar essa pessoa. Ninguém muda ninguém se não for Deus. Essa é a realidade. Aqui Tom Lopes, seja bem-vindo. Aqui Dias diz, principalmente a juventude de hoje, que parece que veio defeituosa e prefere culpar as outras pessoas e até mesmo culpar Deus pelas escolhas erradas que eles fizeram e não assume o que plantaram. E isso é verdade. Ótimo comentário. Tá cheio de pessoas irresponsáveis. Eu não tô falando só de crente, não. Pessoas irresponsáveis, que é a vitimização. De tudo fulano é culpado por isso. Ah, mas vocês não me avisaram que eu estava entrando num relacionamento errado. Deus não me avisou. Será que Deus não avisou? Será que naquele dia, belo dia, que a pessoa se encontrou com aquela pessoa, namorado, enfim, noivo, e de repente viu um comportamento tão horrível, tão agressivo, tão insuportável, e falou assim, nossa, eu não vou suportar essa pessoa. Será que desse jeito Deus não mostrou? Porque Deus permitiu que a pessoa visse, Deus permitiu que a pessoa analisasse naquele momento, visse aquele comportamento, ou melhor, Deus permitiu que aquela máscara caísse, que a pessoa enxergasse aquilo. Aqui, Fábio, seja bem-vindo. Paula disse que é verdade. Luiz Neto, seja bem-vindo. Jandan, seja bem-vindo. Jonathan diz assim, relacionamento quando não tem base em oração. Isso mesmo. Quando não tem base em oração, a tendência é afundar, é se destruir, é deteriorar tudo, é sem futuro. Sabe-se que existe uma pesquisa, eu não vou conseguir dizer para vocês ao certo a estatística, mas há pesquisas que dizem que a quantidade de divórcios que tem no Brasil, de cristãos estão chegando próximo ou ultrapassou de outras religiões. Aí você fala assim, nossa, mas por que esse fracasso todo? É a falta de oração. Infelizmente, é a falta de oração e de visão. Não estou generalizando, nem estou querendo acusar ninguém. Mas a gente raciocinar, a Bíblia diz vigiar, depois orar. Aqui Luiz diz boa noite, Luiz. Aqui Paulo diz excelente. Dias diz temos que usar mais a razão e menos a emoção. O verdadeiro amor nasce com o tempo, pelo de convivência, não pelo primeiro encontro. Concordo, tem gente que também tem pessoas ansiosas, apressadas, elas pensam assim, encontrei o amor da vida. Já disse que está apaixonado, né? Sem comentários, mas realmente está certo.
é convivência, é conhecer. Luiz diz, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para você. Paula diz, é um gelo, verdade, vira um Alasca, só gelo, verdade. Eliette diz que é verdade. Jonathan diz, jovens primeiramente têm que buscar seus objetivos, fazer uma faculdade, depois pensar em relacionamento e casar. Bom ponto-chave. Se um jovem não tem planejamento para o futuro, como é que ele vai pensar em casar? Primeiro, Jonathan, eu até acredito que essas pessoas que ela não planejam o próprio futuro, não tem objetivo pessoal, acho que ela nem pensa em casar. Acho que ela só pensa assim, eu vou só ter alguém na minha vida. Eu acho que, do meu ponto de vista, essas pessoas, elas são aquele tipo de casamento, quando se casam, que na primeira briga já fala, quero divórcio. Porque não tem estrutura, não tem objetivo de vida. José diz, quem vê a cara não vê coração, exatamente. Por isso que quando nós só vemos o rosto, não podemos ver o coração, é por isso que a oração e Deus precisa estar na nossa frente para que nós possamos enxergar aquilo que nós não vemos. A Paula diz que concorda, a Paula diz que tinha um namorado e ele disse que quero me casar, mas não quero filho, achei estranho, logo terminei. Pois ela disse que quer um filho. Realmente, isso é um ponto muito interessante, Paula, que você está falando. Tem pessoas que ela diz assim, que quer se casar, mas ela não quer uma família com aquela pessoa. Também é esquisito, né? Se você ama aquela pessoa e não quer uma família com ela, é um esquisito, é um estranho, dá a sensação de que alguém não quer investir, não quer nada com você. Realmente é estranho. Léo Bento, seja bem-vindo. Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Manuel, seja bem-vindo. Viviane, seja bem-vinda. Rosiane, Alé, seja bem-vinda. Que Deus abençoe vocês. E nesse momento, eu vou ler aqui, algumas partes da Bíblia que eu separei para vocês. Em Provérbios 19, 14, diz que a casa e os bens são heranças dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Aqui já reforça de novo que Deus ele quer que as pessoas pensem em namorar para se casar. Em resumo, dizendo. Aqui em 2 Coríntios 6, 14, fala sobre o que nós comentamos aqui, sobre o jugo desigual. Aqui diz, não vos prendeis em um jugo desigual com infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça e a comunhão tem luz com as trevas. É de se pensar, não é? Aqui em Filipenses 4, 8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é o de bom, de boa fama, há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aqui já é bem fácil de enxergar uma coisa, que Deus ele está sim preocupado com a nossa forma de viver. Aqui em Timóteo diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas se vê exemplo dos fiéis na palavra, no tato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aqui já diz uma coisa, Deus está sim preocupado, Deus está sim vendo cada responsabilidade de cada um que temos com os outros. Então namorar com alguém, não querendo nenhum compromisso, sim é errado perante Deus. Porque você só está enganando um coração, você está demonstrando para Deus que você é irresponsável. Desculpa a palavra dura, mas a verdade é essa. Demonstrando que não há valores nesse sentido. Porque Deus diz amar o próximo. O que é amar o próximo? É usar o próximo? Aí você pode dizer, mas que palavra dura. Mas é verdade. Se você está com alguém sem a intenção de ter um futuro com essa pessoa, logo você está enganando, logo você está agindo com irresponsabilidade, porque você está maltratando, enganando uma pessoa que é importante para Deus também, assim como você. Porque na realidade, Deus ele quer compromisso de nós, seja no trabalho, seja na família, seja em tudo que nós fazemos, ele quer um compromisso de nós. Aqui em 2 Timóteo 2:22, diz que aqui fala, eu acho que assim, vamos dizer assim, é o resumo de tudo
o que significa ficar, o quanto Deus desaprova isso. Aqui diz, no 2 Timóteo 2:22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Foge das paixões da mocidade. O ficar é visto como paixões. Que paixões são essas? Coisas que Deus não quer para nós, que são ficar, que são relacionamentos sem compromisso. E Deus, ele quer que as pessoas tenham coração puro. Coração puro já está dizendo bons desejos sobre os outros, bons propósitos. Aqui fala sobre fé. Ter fé em Deus, segue com justiça, segue a justiça. Já está dizendo seguir a justiça. Então, ficar com alguém, enganar uma pessoa, manipular uma pessoa, ou ter algo sem compromisso, enganando aquela pessoa, isso não é senso de justiça, isso é senso de injustiça. Então, aqui eu deixei para vocês algumas partes separadas da Bíblia aqui para reflexão. Ao final do vídeo, eu vou estar salvando o vídeo e vou deixar anotado para quem quiser ler novamente, para reflexão, para meditação. Então nós percebemos uma coisa, nós precisamos analisar nossa conduta, porque a nossa conduta, ela é sim importante à visão de Deus. O que você quer que Deus veja em você? Uma pessoa descompromissada, sem compromisso? A própria sociedade ali, o conceito para vocês, ó, ficar ou curtir na cultura brasileira é uma gíria designada em uma relação afetiva sem compromisso. Eu li até o conceito para vocês do que a sociedade diz, que estudiosos dizem. E dizem que o namoro é um compromisso afetivo com tendência de durabilidade. Deus, ele quer que nós tenhamos a intenção de se comprometer. Seja na igreja, seja na sua vida pessoal, seja no relacionamento, seja na família, em tudo que você fizer. Aqui, seja bem, o Jonathan diz, eu tenho propriedade de falar sobre relacionamento e casamento. Eu agradeço pelos comentários. Aqui Samuel Fagundes, seja bem-vindo. Everton, José, Carlos, Edson, José Roberto. Paulo Guedes diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e é perverso. Quem conhecerá? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Ótima palavra. Disse tudo. Ivonete, seja bem-vinda. Cida, seja bem-vinda. Paula diz parabéns. Eu agradeço a todos vocês que comentaram, interagiram, estão participando. Que Deus venha abençoar todos vocês. E esse era o que eu tinha para falar para vocês hoje. E eu vou deixar salvo para cá, porque assim, tem pessoas que nesse horário estão trabalhando, outras, os cultos voltaram, enfim. Mas vamos raciocinando. Eu quero que você raciocine, não simplesmente ouvir o que eu disse e falar assim, não, eu vou levar isso para a minha vida, arrisca. Não, eu não quero que você simplesmente copie e cole o que eu falei, mas que você raciocine e veja que Deus tem compromissos para a sua vida, ver que Deus, ele tem propósitos grandes para a sua vida. Então coloca no seu coração a esperança, a confiança em Deus, que ele tem o melhor para você. Deus não está feliz com pessoas que estão no relacionamento infelizes. Ah, eu vou ficar com essa pessoa, namorar com essa pessoa, vou me casar com essa pessoa, porque ninguém quer saber de mim, então eu vou aceitar essa proposta, porque ninguém quer estar ao meu lado, ou porque eu me acho incapaz, eu me acho sem valor perante a imagem da sociedade. Você está enganado, enganada, porque quando você faz isso, você está destruindo o seu próprio eu, você está deteriorando os seus valores, os valores que Deus criou, os valores que Deus colocou em você. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida nas mãos de Deus e deixa que pessoas com os mesmos valores, que vão ver o seu valor, cheguem até você, é isso que Deus quer de você. Que você deixe que Deus venha guiar a sua vida e deixe que Deus coloque pessoas boas para a sua vida, pessoas que vão acrescentar e não tirar tudo de você, tirar a sua felicidade, tirar a sua dignidade, tirar tudo que há dentro de você. Deus não quer isso de você, mas quer que você seja feliz, que você construa sim
vínculos duradouros, vínculos familiares, vínculos sentimentais, mas que durem e que você se sinta amado, respeitado e com a dignidade que você merece. Então, resista a propostas erradas. Porque no momento que você fala, eu vou ficar sozinha, se eu resistir a isso, vai ser ruim para mim. Ao contrário, você tem que se valorizar. Quem é a primeira pessoa que tem que te amar? Você mesmo. Você é a primeira pessoa que tem que se amar. Então, se você ama, primeiramente Deus te ama, mas Deus quer que você se ame e saiba esperar, e saiba entender o propósito que Deus tem na sua vida. Que você possa analisar que Deus tem algo maior para a sua vida. A Cida diz, amém, glória a Deus. A Paula diz, doutora, gostei muito, aprendi muito, sou feliz, fico feliz por isso, Paula. Cida diz, verdade. Eu agradeço a todos vocês que estão participando dessa noite de jovens hoje. Terão outros temas muito importantes. Que Deus abençoe vocês. Agradeço a todos vocês que interagiram. E que Deus abençoe a todos. Também quero deixar um convite a vocês que estão assistindo hoje para participar do 6º dia da campanha O Poder da Fé. Lembrando, como eu sempre disse para vocês, com um propósito, porque Deus ele tem propósito na sua vida. E você precisa ter o propósito e pedir aquilo que você quer das mãos de Deus e ter certeza que Deus ele vai honrar o seu pedido e que Deus ele vai agir na sua vida. Porque Deus ele é fiel e ele sabe a sua necessidade, sabe o que você precisa. Eu não sei do que parte dessa palavra foi de que valia para você, mas pelo menos uma frase dessa, eu creio que entrou no seu coração e trouxe uma diferença para a sua vida. Então eu quero que vocês comecem a analisar e ser mais seletivos. Não para ser pessoas rudes, não é isso. Mas valorizar a joia preciosa que você é nas mãos de Deus. Paulo Guedes diz, o tema de hoje falou grandemente, Deus abençoe. Fico muito feliz que trouxe de grande valia para a sua vida e de todos. E muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite. Até a próxima live que faremos. Muito em breve estarei marcando com vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite, uma noite abençoada. Tchau. Fiquem com Deus. Muito obrigada a todos que participaram.